Dentro das distribuições do meio probabilístico, o uso da log normal tem se mostrado como uma importante ferramenta na atualidade. Dentre suas diversas aplicações nas mais variadas áreas, podemos citar na engenharia de produção a modelagem do tempo de reação de elementos humanos para modelos de percepção mais complicados, seguindo a distribuição log normal. Nesse contexto, o processo de localização e retirada de uma falha de equipamentos seguem uma linha de partição caracterizada pela lógica, indicando que ambos são log normalmente distribuídos, principalmente pela divisão de categorias. Dessa forma, atuando no melhoramento da qualidade dos serviços, aumento da disponibilidade, diminuição da mão de obra e redução dos custos de perda de produção. Antes de nos preocuparmos com as curvas, precisamos ter uma noção de algumas definições importantes, como medidas de posição, medida de dispersão e amplitude. As formas mais comuns de medidas de posição ou de tendência central são a média, moda e mediana, e são usadas para a obtenção de valores significativos, os quais se concentram a maioria dos dados de uma distribuição. Moda é simplesmente o valor em um conjunto de valores que ocorre com mais frequência. Em uma distribuição é o valor localizado no pico da curva. Não é necessariamente único e também pode não existir. Média ou valor médio é representado pelo símbolo μ e encontra o valor intermediário de uma lista de valores. Na distribuição normal e log normal é onde os dados se concentram, portanto localizado no pico. No caso de probabilidade, se todos os eventos tiverem igual probabilidade, a média aritmética é igual ao valor esperado com simbologia E de x. O valor esperado de uma variável aleatória contínua é necessário para o desenvolvimento da ideia de variância, e é calculado segundo a fórmula na tela. Mediana é definida como o valor o qual se encontra no centro de uma sequência ordenada de números, ou seja, a mediana é o valor do conjunto situado de tal forma a separá-lo em dois subconjuntos de mesmo número de elementos. No caso das variáveis contínuas, mediana dada por n satisfaz a igualdade apresentada na tela. As medidas de dispersão nos mostram quanto o valor observado se distancia do valor médio. A variância e o desvio padrão são exemplos de medidas de dispersão. O desvio padrão, simbolizado com sigma, é a raiz quadrada da variância, a qual é representada por sigma ao quadrado ou variância de x. Por exemplo, observe as notas de 3 alunos na P1, P2 e P3. A variância, nesse caso de variáveis aleatórias discreta, é dada pela subtração de cada nota pela média do aluno elevado ao quadrado dividido pelo número de alunos, como mostrado na tabela. A amplitude é encontrada através da diferença entre o menor e o maior valor da realização da variável aleatória ou o menor e maior valor da curva. Outros dois importantes conceitos são função densidade de probabilidade, ou FDP, e função de distribuição acumulada, ou FDA. A FDP é a função que associa a cada evento de uma variável aleatória contínua a um valor de probabilidade. A FDA representa a probabilidade de a variável aleatória ser igual ou menor a um valor x e, pela sua definição, é calculada através da integração da FDP. Sendo assim, uma curva é a representação gráfica dos valores da realização da variável aleatória. Em outras palavras, é a realização gráfica da FDP. E a área abaixo da curva é numericamente igual à probabilidade da realização da variável aleatória em um determinado intervalo, devido à definição de FDA. Podemos listar propriedades importantes da curva normal para sua identificação, como seu formato associado a um sino, ser unimodal, ou seja, apresentar apenas um valor de moda, ser simétrica, apresentar os valores das medidas de posição iguais, ter amplitude indo de menos infinito a mais infinito, portanto amplitude infinita, e ainda ser completamente determinada por apenas dois parâmetros, média aritmética e desvio padrão. A função densidade de probabilidade da distribuição normal é dada pela função na tela. Como já dito anteriormente, a amplitude indo de menos infinito a mais infinito. Repare também que esta função geral está representada com desvio padrão maior que zero. Pela definição, a função de distribuição acumulada da distribuição normal também é calculada através da integração da FDP da curva normal, como mostrado na tela. Esse cálculo significa a probabilidade da realização da variável aleatória acontecer no intervalo entre menos infinito e x. Observa-se que esse cálculo só pode ser realizado em intervalos, uma vez que a probabilidade da realização em um único ponto, quando tratando de variáveis contínuas, é nula, devido à integração definida. É interessante notar que existem tabelas de probabilidades normais previamente calculadas, sendo mais vantajoso utilizá-las do que o cálculo de integração descrito anteriormente. Porém, para a utilização dessas tabelas, deve-se adaptar a curva normal desejada para o tipo normal padronizada, também chamada de normal reduzida, deslocando a média da curva para o centro dos eixos das ordenadas, ou seja, com a média igual a zero e ajustando o valor do desvio padrão para 1.
Substituindo esses novos valores FDP geral, e essa se reduz à apresentada na tela. É necessário transformar a variável aleatória x em uma nova variável aleatória z, utilizando-se da fórmula que diz que z é igual à diferença entre uma variável aleatória normal x e a média aritmética μ, divididos pelo desvio padrão sigma, como mostrado na tela. Depois, pela substituição de x por z, temos a equação final. Qualquer conjunto de valores distribuídos nos moldes da distribuição normal pode ser convertido para a sua forma padronizada. Podemos observar a tabela de probabilidade da curva normal padronizada. Como a normal é simétrica, a tabela apresenta somente as probabilidades da metade direita da curva. A probabilidade de um intervalo qualquer da metade esquerda é igual à probabilidade de um intervalo equivalente na metade direita. Para a leitura da probabilidade, ou a área abaixo da curva normal, deve-se encontrar a intersecção entre linha e coluna, a partir do resultado encontrado para z. Na margem esquerda, há o valor de z com uma decimal, e se for necessário considerar a segunda decimal, deve-se procurá-la na margem superior. A curva normal distinguiu-se das demais curvas a partir do desenvolvimento do teorema do limite central. Esse teorema diz que qualquer que seja a distribuição da variável de interesse, em um número grande de amostras, a distribuição das médias amostrais irá tender a uma curva normal, à medida que o número de amostras cresce. Em outras palavras, a distribuição normal acaba surgindo quando são somadas várias distribuições independentes, até mesmo sendo discretas. Por exemplo, se tivermos uma variável aleatória x igual ao resultado de um dado não viciado, que pode assumir os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, sabemos que seu valor esperado é 3,5, ou seja, o resultado médio de se jogar o dado é 3,5. Sabemos também que a variância é aproximadamente 2,9, segundo o cálculo na tela. Se tornarmos uma amostra de 10 observações, ou seja, se jogarmos o dado 10 vezes e anotarmos o resultado, é possível que tenhamos uma média amostral maior ou menor que 3,5. O teorema central do limite nos diz que, à medida que aumentamos o tamanho dessa amostra, por exemplo, se jogarmos o dado 3.000 vezes e anotarmos os resultados, a média amostral se aproximará cada vez mais de 3,5. Além disso, a distribuição amostral dessa média tenderá a uma distribuição normal com média igual a 3,5. A curva normal deu origem a um conjunto de práticas originalmente desenvolvidas pela empresa Motorola para melhorar seu desempenho ao eliminar falhas, ficando conhecido como 6 sigma. Essa também é utilizada para fazer melhorias nos processos e produtos em uma organização. O termo 6 sigma decorre de que na distribuição normal, 3 desvios padrão para a direita e 3 para a esquerda da média da curva somam uma porcentagem de 99,7%. Ou seja, um produto ou processo dentro dessa faixa dos 6 desvios padrão tem probabilidade de ocorrência do evento desejado muito alto, se aproximando de 1, tornando a ferramenta um importante instrumento na tomada de decisões. Em algumas situações, a mudança de escala de uma variável aleatória torna normalmente distribuída. Dessas transformações, talvez a mais comum seja a transformação logarítmica. Essa transformação é tão importante que a distribuição de probabilidade da variável resultante é considerada separadamente. A distribuição log normal refere-se a uma variável aleatória contínua x, onde seu logaritmo tem uma distribuição normal, ou seja, quando o logaritmo y igual ao log de x tem distribuição normal, x terá distribuição log normal. Assim como na distribuição normal, a log normal depende apenas de 2 parâmetros, portanto é adequada a um grande número de distribuições empíricas, que também tem amplitude infinita. Porém, deve-se salientar que a curva log normal se place inteiramente no primeiro quadrante do plano cartesiano, uma vez que não existe o logaritmo de números negativos. Outras propriedades importantes que a diferem da distribuição normal é o formato de sua curva ser enviesado para a esquerda e o valor esperado da distribuição é maior do que a sua mediana. A função densidade de probabilidade da distribuição log normal é dada pela função na tela. Assim como no caso da distribuição normal, a FDA da distribuição da log normal é calculada através da integração no intervalo de menos infinito a x da FDP da curva da log normal. Porém, observa-se que no intervalo de menos infinito a zero, a soma das probabilidades é nula, então a FDA é calculada entre 0 e x. As medidas de dispersão para a log normal se alteram um pouco devido ao logaritmo. Considerando x igual ao exponencial de y, com y sendo variável aleatória normal, pode-se igualar o valor esperado de y ao valor esperado da exponencial de y, substituindo nas primeiras fórmulas do valor esperado e na variância.
Fazendo assim os devidos ajustes matemáticos, tem suas fórmulas na tela. A importância da distribuição log normal se deve a um resultado análogo ao teorema do limite central. Assim como a distribuição normal surge quando são somadas várias distribuições independentes, a distribuição log normal aparece como produto de várias distribuições independentes. Uma grande aplicação do teorema do limite central para a distribuição log normal está relacionada à parte das finanças. O preço de uma ação no futuro pode ser modelado através do produto de vários pequenos ajustes no próprio preço das ações que são independentes. A equação que representa isso é mostrada na tela, onde Pn é o preço de uma ação futura. Os ajustes multiplicados entre si fornecem uma distribuição log normal. Com isso, aplicando-se log, tem-se que log de Pn, pela propriedade logarítmica, é a soma de muitas variáveis independentes. Assim, essa soma se aproxima de uma distribuição normal. Exemplo 1. Distribuição normal. Ache a probabilidade de um trabalhador ter o salário entre R$ 390 e R$ 450, sabendo que a média salarial é de R$ 400 e desvio padrão de R$ 50. Primeiramente, sabendo que a distribuição original x tem média R$ 400 e desvio R$ 50, iremos encontrar os valores de z correspondentes a x R$ 390 e x R$ 450, através da fórmula x menos média divididos pelo desvio padrão. Assim, podemos dizer que a probabilidade do salário x ficar entre R$ 390 e R$ 450 é a mesma de termos z entre menos 0,2 e 1. Observando a tabela de distribuição padronizada da normal, para 0,2 encontramos o valor de 0,0793. Isso significa que a probabilidade de x estar entre menos 0,2, R$ 390 e 0 é 7,93%. Para z igual a 1, encontramos 0,3413, uma probabilidade de 34,13% para x menor e igual que 1, R$ 450. Ou seja, aproximadamente 42% dos trabalhadores ganham entre R$ 390 e R$ 450. Exemplo 2. Distribuição log normal. Seguindo a validade do modelo log normal, determinar a probabilidade da descarga do rio estar entre 10.700 litros por segundo e 16.900 litros por segundo em um determinado ano. Temos média 14.500 litros por segundo e desvio padrão 2.100 litros por segundo. Usando a fórmula para a variância da distribuição log normal e aplicando a ln em ambos os lados, encontrou-se a variância de y igual a 0,0207 e o desvio padrão de y igual a 0,144, como mostrado na tela. Usando a fórmula de valor esperado da distribuição log normal, encontramos a média igual a 9,56. Sabendo que a probabilidade de x estar entre 10.700 e 16.900 é igual à probabilidade de y estar entre ln de 10.700 e ln de 16.900, então, através da fórmula y menos média sobre desvio padrão, temos probabilidade z entre menos 1,96 e 1,21. Após a consulta à tabela padrão da normal, chegamos à conclusão que a descarga do rio é de aproximadamente 86%. Considerações finais. Pelo trabalho, foi possível perceber o alcance amplo das distribuições normal e log normal dentro da estatística, sendo importante para várias áreas do conhecimento, desde as ciências biológicas à engenharia. Problemas simples do cotidiano podem ser resolvidos a partir do conhecimento básico das distribuições. Devido à grande abrangência, os estudos nessa área podem ser aprofundados e serem cada vez mais utilizados.